Boa noite, família TQA, noite linda, calibrada na alegria. Começando mais uma live, perdão aí pelo horário, mas é um bom motivo. Hoje é dia de festa, hoje é dia de comemorar ao som de Leila Pinheiro aí, ó, antes que seja tarde. O nosso tema de hoje é a autoconsciência e a cura das emoções. E eu vou receber aqui nada mais, nada menos que Amora comigo! Brincadeirinha! Gente, hoje meu grande amigo e irmão Bosco Gutierrez tá aqui, inclusive, comigo em casa, tá ali no escritório. A gente acabou de chegar, né, num evento em homenagem aos terapeutas, fomos homenageados, recebemos aqui com muita gratidão e honra, né, o diploma de sermos curadores de alma. E esse diploma, ele vai em homenagem a toda a família TQA, a todos os terapeutas TQA. Eu recebi, Bosco também recebeu, mas aqui recebam a nossa homenagem a vocês, família TQA, a vocês. É um reconhecimento do nosso trabalho, né? Uma terapia genuinamente goiana, oferecida ao mundo e compilada por goianos. Então vou chamar aqui o meu amigo, a gente está muito feliz, acabamos de chegar do evento, por isso o motivo do atraso. Mas tá aí, hoje o assunto é autoconsciência e a cura das emoções. Vou chamar o Bosco já, para que ele já venha também trazer aqui a sua energia. Essa homenagem tão linda. Vamos lá, vou chamar ele aqui para a gente começar esse papo, que é mais um assunto para o seu despertar, para o seu destravar, para o seu saltar. Essa é a missão aqui do Instituto TQA Brasil, e a gente faz isso aqui, ó, com muita vontade, com muito coração, com muita verdade. Então já mandei o convitinho aqui, vamos lá, ver se o Bosco já consegue já me aceitar aqui. Enquanto isso, vou pedir para você que está aqui pela primeira vez, já coloca aqui para mim, você é de onde? Né? Tá chegando aqui a primeira vez, vem contar aqui pra gente como que vocês se conectaram com a família TQA. É muito legal, a gente fica muito feliz em saber. Deixa eu mandar um convite novamente. Peraí. Ó, acho que agora vai dar certo, hein? Não? Deu certo não? Então peraí. Aguenta aí, família. Eu vou ali no escritório falar com o Bosco. A Amora vai ficar aqui com vocês rapidinho. Deixa eu olhar lá direitinho. Flashes piscando, luzes brilhando, roda de gente, roda. Mundo confuso, é um parafuso, roda de gente, moda. Pose espontânea, foto instantânea, revela o riso e a rosa. Glória, glorinha, doce caminho. Agora eu acho que vai dar certo. Quem sabe faz ao vivo. E é por aí. Gente, quem sabe faz ao vivo mesmo. Boa noite, Jana. Boa noite, Carol. Aí, agora sim, agora deu certo. Excelente. Excelente. Boa noite, Bosco. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gratidão por compartilhar com a gente essa noite tão linda. Mais uma live, né? A Amora está aqui comendo os fios da minha internet. Mas vamos lá. Irmão, que alegria receber essa homenagem. Mas foi muito bom, né? Eu estava mostrando aí agora há pouco. A gente tem muito orgulho, né? Ó. Isso aqui Eu faço até... toda a família TQA. O que é bacana para quem está nos ouvindo é ver a profundidade, o alcance que tem, né? É que a Câmara Municipal de Goiânia
expressando o pensamento do povo goianiense. Isso aí que é bacana, né? Estamos conferindo o diploma de honra ao mérito, uma sessão especial de terapeutas holísticos, reconhecendo os profissionais que promovem o equilíbrio físico, psíquico, espiritual e social por meio de estímulos naturais, através do despertar da consciência do indivíduo sobre o seu corpo, sobre o seu papel no meio em que vive, e dessa forma um tratamento integral e completo. Fique, né? Ó, tá vendo? Estamos recebendo comenda do povo goianiense. Amém, amém. Bom, já Vocês deu estão me tempo aqui. estranhando, né? Eu aqui de terninho, não deu tempo nem de tirar o terno, botar a minha velha e costumeira camiseta. É, desse jeito. Estávamos num evento, assim, né? Na Beca. Bom, vamos lá, família. A gente estava demorando aí um pouquinho para o pessoal entrar, né? Hoje temos um encontro aí mais que especial para falar sobre um tema fundamental, a autoconsciência e a cura das emoções. E meu convidado de hoje é o Bosco Gautier, co-criador da terapia quântica aplicada, está aqui comigo, né? E vamos mergulhar nas profundezas da mente para entender como a autoconsciência é a chave para a cura emocional. E explorar os ensinamentos de David Hawkins aqui, né? Que é um pilar da terapia quântica aplicada. Então, Bosco, vou deixar você, né, mais que em casa para a gente tratar desse tema tão importante, lembrando que estamos aí no Setembro Amarelo e a terapia quântica aplicada, né? O Instituto EQA Brasil abraça, apoia esse tema. A gente está falando de saúde mental. Exatamente. Patrícia, assim, até invertendo um pouco a ordem das coisas, para as pessoas, nossos queridos que estão nos ouvindo, nos vendo e nos ouvindo, vou fazer uma conexão sobre a data específica, que hoje, inclusive, no próprio evento onde nós fomos homenageados, se tratou também desse assunto, e é uma especificidade deste mês, né, que é o Setembro Amarelo. Então, a gente vai falar sobre algumas coisas que levam as pessoas a esse triste ato, né, aquele momento de muito desespero, que é o suicídio. Né? Não vamos falar com palavras bonitas, ficar procurando palavras bonitas, nós vamos dizer como é, a verdade nua e crua. Então, nós estamos num meio que faz referência a essa quantidade de pessoas. Um suicídio acontece, agora me fugiu a minha memória, em poucos segundos. No mundo, a cada poucos segundos, acontece uma pessoa suicidar. E o que leva essas pessoas ao suicídio são muitos fatores, né? Muitos fatores. E a gente, como terapeuta, e como nós somos preocupados, como a gente disse que a gente está preocupado com a cura da alma, é nosso papel importante fazermos essa menção neste mês, falando sobre esse assunto, entendeu? Que nada tem a ver, vou repetir o que eu falei lá no evento, fui convidado a falar lá no evento, não tem nada a ver com a medicina. A medicina faz o papel dela e a gente aplaude os médicos, os psiquiatras e os psicólogos também, que estão trabalhando tanto em função dessa causa, em prol dessa causa, de evitar o suicídio. Né? Então, a gente vai fazer uma menção de alguma coisa, eu trouxe alguns dados aqui que eu vou passar para vocês, começando pela curiosidade, né? Porque o Setembro Amarelo, né? E um jovem lá nos Estados Unidos, com 17 anos, ele reconstruiu um Mustang todinho. Ele terminou o Mustang e deixou o Mustang um espetáculo de cor amarela. E quando ele terminou, na hora que estava prontinho, ele estava no momento, no máximo, no pico da situação de gravidade da depressão que ele estava atravessando, e ele acelerou o Mustang até conseguir se matar. Esse é o motivo que as pessoas falam Setembro Amarelo, em referência a ele, né? O nome dele é Mike. Então, eu chamo de Mike Yellow Mike, que virou então Setembro Amarelo. A exemplo desse rapaz, a gente fica pensando, né? Quais
do nosso conhecimento, são as principais causas de suicídio. Não só aqui no Brasil, suicídio no mundo inteiro. Uma das causas, talvez a mais importante, é a depressão. É muito séria a depressão. Então vamos enumerar a depressão, problemas amorosos, familiares, uso de drogas e de álcool, bullying, que hoje tem muito em moda, traumas emocionais, diagnósticos de doença, síndrome, a famosa burnout e esquizofrenia. Os principais fatores que levam ao suicídio são essas 8 causas. É importante lembrar, quando a gente fala de TQA pode ajudar, se não em todas essas causas, a gente pode ajudar o nosso partilhante em muitas dessas causas. E eu volto a repetir, podemos ajudar, fazer com que ele passe a entender, faça uma reflexão de si e comece a evolução da consciência dele para evitar que ele tome essa drástica atitude de tirar a sua própria vida. Quem cuida de depressão são os psiquiatras, são os médicos, psiquiatras e os psicólogos. Eles cuidam porque os médicos, psiquiatras, principalmente, eles têm a caneta que vai dar uma receita de uma medicação que vai fazer efeito para auxiliar as pessoas que estão passando por isso. Nós somos curadores de alma. Então, o nosso trabalho é trabalhar internamente na pessoa para ela entender a si própria, entender o momento dele no mundo que ele está vivendo. E aí ele começa a reagir para então ele conseguir sair desse fundo do poço, desse buraco, dessa depressão, desse trauma emocional, do bullying, hoje acontece muito o diagnóstico de doenças, né? Então, a forma, baseando nessas 8 causas, a gente faz uma análise, né, para isso. O suicídio, o que é, né? São a base principal do suicídio são os transtornos mentais. Esses transtornos a gente engloba aí depressão, fatores ambientais, existenciais, socioculturais, estudo, junto com os traumas emocionais, que a gente já citou aqui, né? Isso faz com que as pessoas tenham essa atitude triste de fazer esse ato tão cruel. Falar um pouquinho sobre depressão, ela continua, a percepção no nosso entendimento, ela provoca sentimentos negativos. Esses sentimentos negativos, eles estão na faixa de baixa frequência, lá na nossa escala do nível de consciência de Dawkins, quando a gente está falando lá de culpa, de baixa autoestima, de tristeza, de raiva, de apatia, de ódio, de vingança. Então, estão lá embaixo, naquela escala. Essas pessoas que estão passando por depressão estão nessa faixa. É importante que a gente tenha esse entendimento, né? Elas têm a sensação de que tem que achar a solução, só que elas não sabem como. Aí que entra o nosso papel, enquanto curadores de alma, de auxiliá-los a encontrar dentro de si, dentro dos seus problemas, a solução para isso. Eu li uma matéria, eu vou ler aqui de um neurocirurgião famoso, chama-se Dr. Fernando Gomes. Ele falou o seguinte, abre aspas, a depressão é uma doença que podemos considerar neuropsiquiátrica, crônica e que pode ser recorrente, e muito mais do que tristeza. Entenda bem que às vezes a gente pensa, só tristeza, não, ela é muito mais que isso. Um dos sinais que acaba sendo a tendência do humor ficar muito próximo daquilo que a gente chama naturalmente de tristeza, de uma forma que esse traço pode explicar por questões relacionadas ao próprio funcionamento do cérebro alterado. É a alteração de neurotransmissores.
Diz o doutor, a condição está associada a alterações com o apetite de reflexos no peso, a perda de qualidade do sono, baixa autoestima, redução da libido. Ele coloca aqui também, provoca impactos diretos no funcionamento do cérebro. Aí o porquê que ele diz de ser neuropsiquiátrico. No quadro clínico, pode afetar a região do hipocampo, que é associada à memória, a das amígdala, não é essa, da amígdala, que representa a forma de interpretar e responder aos estímulos do córtex cerebral, que concentra pensamentos, e do tálamo, estrutura envolvida no processo de estímulos externos e sensoriais. Essa é a visão de um médico especialista, quando ele fala de depressão. Seguindo aí nessa lista de 8 que a gente colocou, a gente vai falar um pouquinho rapidamente problemas amorosos e familiares. Quem não os tem? Quantas pessoas têm problemas amorosos e familiares, né, Patrícia? Porque terminou um casamento, está atravessando um luto, desavença em família, um problema de herança que virou uma briga danada. E as pessoas ficam ali, né, se sentindo oprimidos e com as próprias emoções em frangalhos, né? Uma rejeição amorosa, uma rejeição social. Isso tudo faz com que as pessoas tenham problemas que a gente chama de amorosos ou familiares. Um outro fator que a gente coloca também é o uso de droga e de álcool. Você não precisa de entrar em detalhes, isso aí está claro, evidente para todo mundo. Usou muito álcool, é o vício do álcool, é o vício das drogas, faz uma transformação na pessoa, que ela perde a capacidade de julgamento das coisas de si própria, não é julgamento dos outros, não, é julgar a si própria, não consegue definir o que ela quer, por conta de uso de drogas, principalmente. Que quando ele usa a droga, normalmente ele está tentando fugir de um problema. Ele quer se isolar. Então eu vou recorrer à droga para eu fugir, para não ter que enfrentar. Ou então para provocar um esquecimento dos problemas. Um outro fator também que está entre os outros é o bullying. Antigamente nós nem usávamos esse nome de bullying, né? Que é a repetição do assédio moral e emocional. É aquela coisa de ficar ali, na intimidade da pessoa, cutucando, palavras, com mensagens, com atitudes. Isso aí, as pessoas estão num momento de fragilidade, elas têm um sofrimento muito grande, um sofrimento emocional muito grande. E, às vezes, ela não consegue superar e acaba fazendo o ato tão triste que é o suicídio. Outro fator que nós assistimos muito em consultório são os traumas emocionais, porque é um assunto muito delicado até de se tratar. Existe um monte de fatores que pode provocar esses traumas emocionais, né? Desde o que está acontecendo até de lembrar de uma situação que provocou aquele trauma, e aí faz com que a pessoa se sinta culpada, estressada, enfraquecida, e aí as pessoas não conseguem superar o trauma. A gente lá trabalha muito com isso, tá? Como que a TQA pode auxiliar as pessoas com traumas emocionais, né? Outra questão é o diagnóstico de doenças. Hoje é muito rápido, os diagnósticos são muito rápidos. Você faz um exame hoje, aí você constata, olha, você está com câncer. Aí a pessoa começa a ficar em desespero, só porque está com câncer. Não quer dizer que morreu, está dizendo que você está com câncer. Você tem a possibilidade de se tratar, você tem a possibilidade de melhorar. Mas as pessoas não estão em condições emocionais de entender esse momento. Por isso elas passam esses diagnósticos de doença, faz as pessoas, às vezes, sair do consultório depois de um diagnóstico. Você está com câncer, você está com HIV, você está com
as pessoas desorientam, perdem o sentido da vida. Outro aspecto é o que a gente chama de burnout, a síndrome de burnout, que nada mais é que aquele indivíduo fica constantemente no trabalho. Ele passa mais tempo trabalhando do que cuidando de si próprio, da sua família, e o estresse vai acumulando. Ele não sente o cansaço, e aí ele começa a se sentir fracassado de não conseguir os resultados que às vezes são impostos. E aí ele fica naquela luta, ela acaba gerando a depressão, e essa depressão vai aumentando, e ele chega ao ponto de não se sentir capacitado para evitar que aconteça a falta de... Ele vai entender como se fosse falta de eficiência da minha parte. E aí ele começa a cair no buraco. E a última questão, que é das principais causas, que é a questão da esquizofrenia, né? É uma doença que tem que ser muito bem diagnosticada, muito bem tratada, com médicos, com remédio, porque é uma questão muito séria. É um transtorno psíquico, é um psiquiátrico, melhor dizendo, né? Alucinações, delírios, confusão mental, um comportamento totalmente diferente do que ele faz, né? Ainda voltando lá no burnout, a pessoa apresenta cansaço, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, dificuldade de concentrar, sentimento de fracasso, o humor começa a alterar demais, está rindo, depois está chorando, fadiga, começa a se isolar, pressão aumenta, diabetes, vem dores musculares, isso tudo tá uma coisa, fica sempre atrelada à outra. Esses fatores são os principais motivos do suicídio. A gente entendeu isso. Agora vamos entender o seguinte: as pessoas normalmente apresentam sinais de que vão fazer esse ato. As pessoas normalmente dão algum sinalzinho de que estão se dispondo a procurar este caminho sem volta, né? Essas pessoas começam a fazer ameaças. A vida minha não tem mais sentido, eu não quero mais nada, não quero falar com ninguém, a melhor coisa que eu posso fazer é morrer. Ou então a pessoa começa a mostrar a tristeza muito grande. E aí essa tristeza vem com o isolamento. Nós estamos falando de sinais. Quando a gente perceber as pessoas fazendo ameaça de suicidar-se, as pessoas fazendo ameaça não, demonstrando muita tristeza, excessiva tristeza, e se isolando cada vez mais. Pessoas que mudam o hábito de alimentação, de sono, de repente, perde o interesse por coisas que antes eram muito prazerosas. Eu adoro cantar. Não quero cantar. Mas adoro tocar um instrumento. Adoro fazer uma corrida, uma caminhada. Não quero mais. Adoro estar numa roda, tomar uma cerveja, brincar com os amigos, contar uma piada. Não quero. E aí vai provocar o quê? O isolamento social. A pessoa vai se isolando e cada vez vai aumentando o buraco. E aí, nessa hora que as pessoas costumam também usar o droga e álcool, que é um outro sinal. Nós, como amigos e parentes, temos que estar atentos que pode ser um sinal. A pessoa, de repente, começar a entrar com força no uso de álcool e de drogas ilícitas, né? Uma outra questão também é o descuido pessoal. Sabe, eu não faço a barba, eu não estou nem aí para a roupa que eu estou usando, eu vou sair com a roupa toda furada, suja. Eu não estou preocupado se eu estou limpo, higiênico, se eu estou com cheiroso, pelo menos, né? E um outro sinal, que também é muito comum, a gente percebe que são as pessoas que começam a tratar, de repente, de assuntos que estão pendentes. Só um minutinho. Se quiser completar, Patrícia, para poder doar. Não, o pessoal está chegando aí. Então, hoje o assunto é autoconsciência, a cura das emoções. A gente está trazendo aí alguns exemplos para que você se observe. Gente, o que é expansão da consciência? É o ato de se observar. Observar que
ter a percepção do universo que você vive, nivelar isso, né, do universo que você vive, e você inserida neste universo. Então, quando a gente traz aqui alguns sinais em referência aí ao Setembro Amarelo, né, o motivo desse encontro aqui é em relação a isso, é que você observe sinais, né, os sinais para com os seus próximos ali, né, as pessoas do seu universo. Então, a gente está trazendo alguns pontos que encontramos, inclusive, dentro de consultório, né? Quantas e quantas vezes, né, já passamos atendemos partilhantes que trouxeram esses sinais de quererem sair da vida. Centenas. Né? De quererem sair da vida. Completava, viu, Patrícia? A questão também que as pessoas que começam, de repente, a cuidar de assuntos pendentes. É um sinal muito forte. Ah, eu vou fazer um testamento. Ah, eu quero ver, vou vender o que eu tenho, vou apurar o dinheiro que eu tenho em alguma coisa. Isso é um sinal muito interessante de se observar. Existe como prevenir. Vocês sabiam que existe como prevenir o suicídio? A pessoa, né, nessa hora, ela precisa de empatia. Ela precisa de ser compreendida. Nós todos, dentro de consultório, nós, família TQA, nós, amigos, irmãos, parentes, nós temos que fazer isso, mostrar empatia e compreensão pela pessoa, tentar entender a situação e os sentimentos que estão ali associados. Vocês vão ver que isso tudo tem um link muito grande quando a gente fala de TQA, sabe? E é importante também que, para ajudar a prevenir, se recorra urgente, rapidamente, a um profissional habilitado. Estou falando de um profissional habilitado de medicina, psiquiatria. Tá? Essas tentativas de suicídio, elas são muito impulsivas, né? Uma forma de evitar também é tirar, quando a gente percebe aqueles sinais que nós falamos, tirar coisas que possam causar um ferimento grave. Armas, facas que sejam mais agressivas. Se a pessoa não está bem, continuar dirigindo, é o exemplo lá do Mike amarelo, né? Do Mike do Mustang. Né? Então, é conversar com as pessoas de forma calma, criar um ambiente de equilíbrio dentro da casa da pessoa. Os familiares podem fazer isso. E é importante também a gente entender que é possível prevenir, identificando os sinais, tomando essas atitudes que eu falei aqui, e existem as questões de que o que você não deve falar para alguém que está dando esses sinais. A gente normalmente pensa que se falarmos, isso vai ajudar. Esse falar tem que ter muito cuidado para falar. Existem regras que a gente não pode falar de forma alguma com alguém que deu sinais claros, sabe? Existem frases que são terríveis. Fala assim, você está assim porque é falta de Deus. Deixa de frescura. Já passei por coisa muito pior do que isso. Tem problemas, todo mundo tem, siga em frente. Como que a pessoa vai seguir em frente se ela não está tendo condições de administrar a sua própria vida? Isso aí é banalizar o problema. As pessoas, elas querem ouvir, sabe o quê? Eu te amo. Eu quero cuidar de você. Você é importante para mim. Então, isso é que são as medidas. Incentivar uma prática esportiva, incentivar a socialização. A pessoa não quer, mas leva para casa de uma reunião, para os amigos, dê apoio, tenha paciência, ouça muito, com atenção, dirigida, esquece o celular, olha para o olho da pessoa e ouvindo essa pessoa. E não ignore os comentários que as pessoas podem fazer. Quando a gente começa aquela assim, começa a idealizar um suicídio, a pessoa começa a falar
e nós temos que ficar muito atentos. Não podemos ignorar isso aí. E, fundamental, gente, cuidar da saúde física e mental. Nós temos que fazer isso de qualquer forma, nós precisamos de fazer. Quando a gente cuida da saúde física, a gente está praticando exercício, a gente está se alimentando bem, fazendo a alimentação correta, isso também está ajudando cerebralmente. Mas cerebralmente precisamos de acolher essas pessoas, incentivando essas pessoas a procurarem fazer coisas que lhes deem prazer e que exercitem a cabeça, exercitem. São jogos apropriados que são utilizados para fazer isso. Você pode criar essas situações, sabe? Vamos brincar hoje, vamos jogar cartas, vamos jogar uma partidinha de xadrez. São coisas simples, mas você começa a ajudar a pessoa. Você gostava tanto de escrever, por que você parou de escrever? Vamos escrever mais. Eu estava achando tão lindo um poema que você escreveu outro dia. Faz tempo que você não escreve. Escreve um para mim. Provoca a pessoa a fazer esse raciocínio. Tá certo, gente? Existem como auxiliar. Existe muito, muito. Lembra? Nunca fale para a pessoa. Pensa positivo. Você precisa de seguir em frente. Depressão é frescura. Nunca mais fale isso para as pessoas, tá? Nunca mais. Presta bem atenção. Bom, eu me lembro, você trouxe isso, eu me lembro até fiz uma live falando, né, do luto, que não deve ser falado, né? Quando uma pessoa está passando por um processo, né? E eu me lembro exatamente de frases que não eram frases legais para ouvir naquela época, né? Você é forte, você é nova, você é bonita, né? Você tem uma filha. São coisas que a gente não quer ouvir naquele momento, pela a situação que a gente se encontra. Então, o que o Bosco está trazendo aqui hoje, gente, para que a gente tenha consciência e perceba os sinais dos nossos partilhantes, porque nós já vivemos isso dentro de consultório e auxiliamos tantas e tantas almas aí. E almas que chegaram para nós e contaram, inclusive, como queriam sair da vida, qual que era o processo. E o que a gente traz aqui na TQA? Quando a gente está no processo de expansão de consciência, a gente toma consciência do que acontece comigo, ou seja, eu vou lá naquela dor, no que a gente chama de causa, lá naquela dor, eu libero essa dor. Eu aceito e dou um novo significado. E aí a gente entende o que o Hawkins traz no mapa da consciência. Quando ele fala pra gente, né? Eu tomo consciência, eu salto. Então eu dou um salto no mapa da consciência. Jung dizia, né? Quando eu tomo consciência, eu ganho força. Eu ganho força. Então, nós, como terapeutas, né, curadores de alma, auxiliamos a curar almas, né, nós temos que ter essa consciência para auxiliar o nosso partilhante. Aquele que chega com sinais para que você entenda exatamente onde mora essa dor. Né? A ferramenta da terapia quântica aplicada, você consegue localizar e isolar para que o partilhante dê um novo significado à sua existência. A autoconsciência é a cura das emoções. São os próprios partilhantes que se curam a partir do momento que ele toma consciência das suas dores. E muitas vezes não são dores apenas desta consciência acoplada. Eu hoje como Patrícia, Bosco como Bosco, a gente traz muito a nível de DNA, de outras consciências. A gente vem trazendo, porque isso está lá no corpo búdico e corpo átmico, e está no seu DNA. E aqui você segue uma vida e é interessante passar por um processo terapêutico para você entender o que de fato acontece com você. O porquê desse comportamento. É uma possibilidade isso, como também são coisas que a gente traz da nossa consciência aqui agora. É o que eu chamo de HD, o que a gente vai arquivando ali, sem ter noção do que a gente está arquivando, e trazendo isso, muitas vezes, né, de forma inconsciente, se comportando, entrando em lealdades invisíveis e chegando a
adoecer ao ponto de querer sair da vida. E está ali bem localizado, né, Patrícia? Para nós que convivemos, e a escala Hawkins é comum para todos nós, da família TQA. Então, quando a gente olha, mentaliza a tabela, aí você vai ver as escalas lá. Ó. Quando ela está naquela parte inferior da escala, de apatia, de ódio, de medo, aliás, tudo está dependendo do medo, né? Então, essa fase é muito difícil e é muito comum que as pessoas estejam aí. Por isso é importante, como a Patrícia acabou de dizer, nós temos que pensar na forma de evolução da nossa consciência. Eu tenho que tentar melhorar a mim mesmo. E, lógico, nós, que somos operadores de TQA, nós temos como auxiliar essas pessoas. A gente não vai fazer milagre, a gente só vai dizer para as pessoas, com todo o cuidado, e baseado num estudo de muitos anos, como ela pode fazer isso para melhorar o seu nível de consciência. Nós temos, claro, que essas situações, a maioria das situações de suicídio, acontecem quando as pessoas estão naquelas escalas bem inferiores da escala Hawkins. Nas escalas mais que estão acima, já não acontece mais. É muito raro alguém que esteja numa categoria, num nível da escala Hawkins mais alto, cometer suicídio. Porque ela tem consciência de si, ela sabe o valor que ela tem, ela sabe que ela pode ser importante para si e para os outros. Então, ela acredita nisso. Ah, eu sei que um dia eu vou morrer. Sei, eu vou morrer um dia. Assim espero, né? Porque não quero ficar para semente assim desse jeito, não. Quero ficar só na boa lembrança para todo mundo. Mas eu estou num nível de diferença, eu quero caminhar para o amor, eu quero caminhar para que as pessoas me vejam e estejam bem comigo, eu possa fazer bem para essas pessoas. Quando você começa a evoluir nessa escala que a gente tanto trabalha, a gente começa a tirar os traumas. Eu estou dizendo da gente próprio, e estou dizendo também da gente enquanto operadores, terapeutas TQA. Quando a gente auxilia a pessoa a sair dessas travas, desses traumas, de tudo isso que eu tinha dito antes, que as pessoas ficam vivendo o fracasso, vivendo o medo, vivendo o ódio, a inveja. A gente está auxiliando essas pessoas ao crescimento. Quando elas começam a fazer esse crescimento, através da ajuda da TQA ou de si próprio se ajudando, que mesmo quem está sendo um partilhante, ele acaba sendo a principal peça para ele se recuperar. Isso é claro, nós sabemos. Nós, operadores, não somos milagreiros. A gente só dá um empurrão para a pessoa, para ela começar a descobrir-se. E aí ela começa a se descobrir, ela começa a ver que ela é importante. A autoestima, que estava lá embaixo, começa a subir. A alegria de viver começa a vir toda hora. Eu tenho mais, eu tenho a quem cuidar. E é um outro fator também que a gente às vezes esquece, né? Mas quando a gente começa a pensar que a gente tem a quem cuidar, a gente melhora. Patrícia, tem um caso engraçado. Eu já tive um patrão lá em 1970, alguma coisa, comecinho dos anos 70. Ele fazia uma campanha muito grande para que todos nós da equipe, nós nos casássemos. Ele procurava saber se a pessoa... Você tem namorada? Tem. Que dia que vai ser o noivado? Não estou pensando. Não, vai noivar logo. Naquela época ele vendia, viu, gente? Tinha que pedir para namorar, depois tinha noivado, depois tinha casamento. Hoje já vai para o final de uma vez. Então, nessa época, ele incentivava. Escuta, você precisa de casar. Gente, até que um dia eu fiquei pensando, o que esse meu amigo está querendo fazer? Aí eu matei a charada. Ele fazia isso porque ele era chefe de uma equipe de vendas. Eu trabalhava numa empresa de vendas de material de escritório, lá atrás. E ele precisava que as pessoas tivessem por que correr atrás. Então, ele
incentivar a pessoa a casar-se e ter filhos na sequência. Porque aí aquela pessoa ia começar a ter, eu tenho que cuidar da minha mulher, eu tenho que cuidar dos meus filhos, a outra tem que cuidar, eu tenho que cuidar do meu marido, eu tenho que cuidar dos meus filhos. E a pessoa começava a reagir. Nós estamos falando de TQA, nós estamos falando de evolução. Quando as pessoas começam a buscar, a melhorar a cada uma das suas etapas, a cada um dos seus momentos, ela começa a praticar o que está claro para a gente na TQA, a evolução da consciência. Tendo a evolução da consciência, nós vamos com certeza ter um ganho muito grande lá para frente, né, Patrícia? Exatamente, é isso aí. E como que a gente auxilia, né, essas pessoas? Primeiramente com a escolha dela, o sim dela de querer olhar e querer procurar ajuda, né? É procurar ajuda. E a ajuda que a gente está falando aqui é ajuda médica, medicina convencional e ajuda de um terapeuta que trabalha com uma terapia séria, né? Como a terapia quântico-aplicada, como a TQA. Exatamente. Porque ali ele vai fazer o quê? Nós vamos estar auxiliando aquele partilhante a localizar o trauma. Aí que é o pulo do gato. Porque ele, localizado aquele trauma, o que é a sua trava? Por que veio? De onde que veio? Isso nós estudamos para a gente desenvolver, a identificar quais são as causas, o que a gente chama de causa raiz. A gente vai atrás e descobrir o que foi o trauma, o que aconteceu com aquela pessoa, em que época da vida que aconteceu aquilo com aquela pessoa. Porque a partir do momento que a gente descobre a causa raiz, a gente tem como, com os cuidados necessários e através dos comandos compactados da TQA, a gente tem como fazer essa alteração, que às vezes pode ser um trauma, pode ser um chip, pode ser uma memória que está ali gravada. E aí a forma que a gente tem, utilizando os comandos do TQA, a gente tem como tirar essas travas, para que a pessoa comece a se sentir liberta. Ela vai sentir o gosto da liberdade. E aí é onde ela começa a se recuperar. O nosso papel é esse, identificar a causa, identificação real, sem fazer um julgamento mais ou menos. É a certeza que a gente tem que ter com a prática que a gente vai conseguir entender isso, que a gente consegue localizar a causa raiz. A gente busca Hawkins para essa tabela. A gente busca outros tantos mestres que a gente trabalhou para identificar essas causas. Identificar, nós vamos passar tudo isso para vocês, para quem ainda não fez a formação TQA com a gente. Você vai aprender isso na formação, você vai aprender como identificar essas travas, como identificar essas causas, a causa raiz de tudo. Gente, sempre tem uma causa raiz. Causa e efeito, né? A pessoa, né, Patrícia? Às vezes a pessoa, eu tenho ciência da causa raiz daquilo que está me fazendo depressivo. Eu tenho ciência. Eu sei o que é. Às vezes eu não consigo botar para fora. Num consultório, a gente tem técnicas para auxiliar a pessoa. Ainda assim, a pessoa sabe, eu sei quais são as travas que estão me acontecendo. Tá. O que eu tenho que fazer para mudar? Quando nós estamos no consultório, o operador, o terapeuta TQA vai utilizar aquilo que foi de muito estudo, o comando certo para aquela alteração, para mudar aquele comportamento que ele está no inconsciente, que conscientemente a pessoa não... Eu não vou errar conscientemente. Voltando ao exemplo aqui, ó, eu estou à beira de cometer um suicídio. É uma atitude inconsciente. Raro o caso que é de consciência. A maioria das vezes é inconsciente. E aí, como que nós vamos trabalhar isso? Identificando causa raiz e tratando disso. E mais do que tudo, acolhendo o nosso partilhante. Nosso partilhante, ele quando nos procura,
ele entra no consultório, a primeira coisa que inconscientemente ele quer é ser muito bem recebido, muito bem tratado, muito bem acolhido. O acolhimento faz a diferença do tratamento. Faz totalmente diferença na terapia. Se vamos pensar um exemplo prático. Você vai numa loja para comprar uma caneta. Aí você chega lá, atendente não olha na sua cara, não olha nos seus olhos, não te pergunta nada, aí você fica boiando dentro da loja, se for uma papelaria grande, você fica lá dentro perdido, tem umas 10 mil canetas, não, eu quero é essa aqui, dessa marca, que a escrita dela é macia. Aí o vendedor não foi lá, ele não me acolheu. O que eu vou fazer nessa loja? Ou eu não vou voltar mais nessa loja, mas se eu estiver nessa mesma loja e um vendedor saiu lá do conforto dele, sorriu para mim, chegou perto de mim e me disse, posso te ajudar? O que você está precisando? Ah, eu estou querendo uma caneta. Nossa, nós temos aqui modelos assim, assim, assim. Gente, eu estou pegando um exemplo mais básico, que é uma pessoa entrar numa papelaria para comprar uma caneta. Agora vamos colocar isso lá no topo. Eu estou entrando dentro de um consultório para tratar da causa mais difícil da minha vida. O momento mais difícil da minha vida. O momento que está me trazendo depressão, o momento que está me trazendo transtornos, o momento que está me trazendo um monte de problemas. Eu estou querendo que eu seja ouvido verdadeiramente. Que eu seja acolhido. Quantas vezes, Patrícia, nos nossos atendimentos, as pessoas chegavam e relatavam isso para a gente. Olha, você não precisava ter dito nada. Só a forma que você me recebeu parece que clareou. Meus problemas parece que foram embora. Patrícia, quantas vezes você passou por isso? Quantas vezes a gente abriu o ouvido? Eu costumo falar muito que a gente tem o dom de falatório, mas a gente é péssimo de escutatória. Então, a gente tem que desenvolver realmente a escutatória. No consultório é isso. Vamos desenvolver a escutatória, vamos ouvir com atenção, sem julgamento. Gente, eu repito isso toda vez. Sem julgamento, nós não somos capacitados para julgar nada nem ninguém. E o Nós temos que ouvir, ouvir. né, Bosco? É ouvir e amparar. escutar. Ouvir e escutar, como disse nosso amigo. Coisas diferentes. Ouvir e escutar. Senão não adianta. Mas é isso. Vamos lá. O que a gente tem mais? Eu tinha anotado aí de uma coisa aqui. A Eliana, terapias quânticas, a gente trocar ideia, né, Patrícia? Esse exemplo é perfeito. Hã? Eliana, terapias quânticas, está dizendo esse exemplo é perfeito. Muito bom. Legal. Eu não estou acompanhando o que as pessoas estão comentando. Mas nós tínhamos falado também de colocar uma diferença entre o viver sem autoconsciência e trilhar o caminho da cura emocional, né? Você tinha feito um comentário sobre isso, eu queria pedir para você repetir, eu queria agregar a esse comentário seu. Quando você falou isso. Isso. Então, quando a gente toma consciência, a gente libera, né, os mecanismos de autocura. Então, qual que é o nosso papel como terapeutas, né? Trazer à consciência as causas das emoções. Porque para nós, né, nós terapeutas TQA, através do trabalho do Hammer, nós acreditamos que as doenças são conflitos emocionais não resolvidos ou mal resolvidos. É uma proteção do seu próprio organismo. Então, qual é nosso caminho? Nosso caminho é ir atrás desta emoção mal resolvida ou não resolvida, né? Para que você cure as suas emoções. E através do quê? Da consciência, da autoconsciência.
né? Quer dizer, não há o que complementar. Depois do que você fala já está muito claro, né? E é a questão da atitude, né, Patrícia? O que eu sempre repito a mesma coisa, né? Da gente tomar atitude para si. Eu costumo repetir muito que eu tenho que ser a estrela, o ator principal do filme que é a minha vida. O protagonismo da minha vida. E é isso. Se eu ainda tenho um profissional que estudou para isso, que se formou, se capacitou na teoria, na terapia quântica aplicada, e ele está ali doando o seu tempo, o seu conhecimento para me auxiliar, eu tenho tudo para fazer o crescente dessa condição da consciência, do aumento da minha consciência, de buscar uma vida com muito mais prazer, com muito mais saúde, com muito mais alegria, chegando aos pontos que a gente quer chegar, né? De cada vez ser mais alegre, mais feliz, mais amor. Bosco, olha aqui, a Amália está dizendo o seguinte, ó, e quando nós escutamos silenciosamente? Olha, isso é mágico. Quem falou foi a Amália? Amália. A gente escuta mesmo, Amália. É incrível como que a gente escuta silenciosamente. Da mesma forma que a gente, às vezes, quer ajudar alguma pessoa e não sabe nem como. Até por aqui tem como ajudar as pessoas. Mas a gente escuta silenciosamente. Isso aí vem de dons. Eu costumo pensar assim, se vocês, cada um tiver a sua opinião, que eu respeito a todas as opiniões, eu acho isso um dom. Você estiver atento àquilo que a pessoa está fazendo, àquilo que a pessoa está precisando, àquilo que a pessoa está querendo, não precisa nem de ouvir. Observem a vida de vocês. Quantas e quantas vezes você está se dirigindo a fazer alguma coisa, quando você vê essa coisa está chegando para si. Desde exemplos mais simples. Um exemplo simples. Eu estava aqui agora me preparando para lá e eu falei assim, eu tenho que buscar um copo d'água, pensei. Eu levantei, a Vera estava trazendo água para mim. Eu não falei nada com ela, mas está ouvindo silenciosamente. Estou pegando um exemplo bem básico, sabe? Agora, vamos pensar lá nos problemas que nos afligem, nos traumas. Quem está do lado desenvolve e pode, e é possível desenvolver essa condição de percepção. Tem algumas pessoas que conseguem chegar a níveis altíssimos de percepção. Nós estamos aí de frente à tela, uma moça linda que está aí, sorrindo sempre para vocês, uma moça chamada Patrícia. Essa mulher ela tem uma percepção de ler as coisas que ainda vão acontecer. Ela tem uma condição já de premonição, tá? Não é só de escutar, não. Ela tem a capacidade realmente de ver, de assistir. Eu não posso negar que também tem essa e sou muito grato ao Criador de tudo, que é de me permitir ter essa condição de perceber, sem ouvir. Parece que entra dentro do ouvido da gente, às vezes um apelo, às vezes um pedido de socorro, às vezes uma mãozinha, um empurrãozinho de nada. A gente tem isso aí. E há como desenvolver, viu, gente? Há como desenvolver. Quanto mais você estiver praticando a caridade, mais você tem condições de melhorar essa sua percepção, além do real, além do que está ali na sua frente. Eu costumo dizer o seguinte, eu acho bacana quando a gente começa a entrar de cabeça num assunto e a gente vê a estrada e a gente começa a fazer aquilo ali num ritmo de caridade, de harmonia, de compaixão. Sabe o que acontece? A gente começa a enxergar depois da curva. Eu sei que lá na frente tem uma curva. Aí a gente começa a entender e saber o que vem depois da curva.
não é adivinhação, é percepção. A gente começa, com muito treinamento, a gente começa a fazer isso. Eu conheci uma pessoa muito bacana, viu, Patrícia? Ela, inclusive, eu até preciso de revê-la. Ela escreveu um livro muito bacana que ela conta sobre as questões de... não é essa expressão de enxergar depois da curva, eu que falei para ela. Mas ela falava, fazendo o caminho de Compostela de Santiago, ela foi fazer, ela ficou lá, ela demorou um pouco, 50 e poucos dias para fazer o completo. E aí depois ela terminou, ela me falou assim, Bosco, achei interessante uma coisa que você me falou várias vezes. Só depois que eu caminhei, fazendo essa caminhada longa de Santiago de Compostela, é que eu comecei a entender que depois da curva tem mais coisa por vir. Depois da curva, a vida continua. Depois da curva tem muita coisa para vir e é sempre uma surpresa. Como que eu posso chegar lá para aquela surpresa e me preparar para os obstáculos que estarão depois da curva? Não tem como você se preparar para tudo, mas você pode se preparar intimamente, conscientemente e trabalhar isso no seu inconsciente, de se preparar para enfrentar todos os obstáculos que você vai ter depois da curva. E depois da curva, gente, é se dedicar a um propósito de corpo e alma, fazer o bem sem olhar a quem e estudar, estudar, estudar até iluminar o espírito. Perfeitamente, Patrícia. Muito bem lembrado. Sabe quem gostava de falar essas palavras, minha gente? Mestre Éric Davi. Vira e mexe, a gente falando, ele falava assim, 3 assuntos. Toda vez, né, Patrícia? Ele falava isso. É isso Mas é mesmo. muito legal. Deixa eu passar aqui. Muito bem, Tem um recadinho aqui. Farei a formação, não vejo a hora. Que gratidão. Vai ser lindo te ter aqui. Janaína Patti, estou super feliz. Vou passar com consulta com você dia 23. Que bacana. Sou de fã. Que legal, que bom. Maravilha. Muito bom. A Mária Muito aqui bom. agradecendo. A Lilian também deixou um testemunho aqui muito legal. A Lilian também é terapeuta TQA. Como é libertador quando a gente tem a oportunidade de olhar para dentro e se encontrar. A TQA dá isso, né? Traz isso com a gente, traz isso. Gratidão infinita. Gratidão a nossa. A Amália agradecendo, que lindo. Entro de cabeça e conto com os meus amigos para isso. Muito bem. A Eliana, Patrícia, sua energia é gigante, você sorri com os olhos e isso é um dom maravilhoso. Você é uma curadora de almas. Gratidão, gratidão. Mesmo, gratidão. Gente, hoje eu tô caladinha porque eu amo tanto ouvir o Bosco. Eu amo tanto ouvir o Bosco que se deixar eu vou ficar aqui, Mas... Eu vou ficar calado a partir de agora. Olha só, como eu venho todas as quartas-feiras e ele vem esporadicamente, então eu deixo ele falar. Sempre muito bom te ouvir, irmão. Eu continuo dizendo para todas as vezes que a gente fala, né? Eu gosto muito de ficar lá para trás. Eu gosto de ficar quietinho. Ele fica lá nos bastidores. Só estudando, nos bastidores. Eu estou sempre ali. Eu estou tentando sempre descobrir o que vem depois da curva, sabe? Aí eu tenho me esforçado, tenho orado muito, eu tenho conversado muito com o Criador de tudo que é e tenho aprendido todos os dias. Por falar nisso, e como parte da nossa evolução, vocês já devem ter ouvido falar muitas vezes isso. Eu mesmo já disse aqui e vou continuar dizendo. Sabe o que você deve fazer todos os dias? Na hora que você abrir o olho, antes de abrir o olho, você nem abrir o olho, perceba-se no ambiente que você está, no seu quarto, seja lá onde for, sua casa, no seu apartamento, na sua fazenda, na praia, na beira do rio, onde for. Antes de abrir os olhos, inicia agradecendo. A melhor coisa que eu faço todos os dias. Amanheço agradecendo e vou dormir agradecendo. Essa semana, Patrícia, eu recebi uma notícia tão triste. O pai de uma amicíssima de uma das minhas filhas
novo, partiu. Sabe? Foi uma tristeza muito grande, como está sendo uma tristeza muito grande para toda a família. Eu fiquei me perguntando, gente, as pessoas partem numa fração de segundo. Não é um segundo, é uma fração de segundo. É uma parada do coração, é uma parada do cérebro, é um acidente, é alguma coisa. A gente tem que agradecer, não é pelo ano, não é pelo mês, não é pela semana, não é pelo dia, não é pela hora, não é pelo segundo. A gente precisa agradecer pelo microsegundo, mínimo a medida existente de medida de tempo, que o Criador nos permite estar aqui, vivenciando esse planeta, aprendendo nesse planeta, que é, enfim, uma escola, o que nós precisamos aí. Começa a praticar isso, muda tanto, gente, muda tanto, a vida da gente muda tanto quando você começa a agradecer, é tão bom. Agradecer, inclusive, pelos tropeções, viu? Não é só agradecer pelo que tem de bom, não. Agradecer por todos os obstáculos também. Eu falo que quando a gente agradece, a graça desce, né? Quando a gente agradece, exatamente, a graça desce. E isso que você falou é bem importante, porque assim, se tem algo que eu aprendi no meu processo, né, no meu processo de luto, foi entender que a gente morre todos os dias um pouquinho. Porque desde que a gente nasceu. Desde que a gente nasceu. Exatamente. Então a gente vem com um chi, né? Tem uns que vêm aí com um chi mais curto, outros mais ou menos, outros com um chi, né, um pouco mais, né, adiante, enfim. Cada um tem o seu chi, né? Cada um vem com o seu programa. E quando eu entendi, porque nós ocidentais, a gente tem, né, a gente não fala de morte, né? A gente não fala de morte. Né? A gente tem que aprender muito com os orientais, né? Que tratam isso de uma forma muito leve. É o processo da vida do espírito, né? E quando eu entendi que eu tinha que fazer as pazes com a morte, que a gente morre todos os dias um pouquinho, aí sim vem aquele estado de gratidão, de olhar para essa morte, né? Já fiz live falando sobre isso, e entender que ela que sinaliza que eu preciso estar em pé, viver, aproveitar o meu chi. Porque eu não sei, né? Quando que a minha garrafinha aí, até quando a minha garrafinha vai ter energia suficiente, né? Vai ter água suficiente. Né? E lembrar que ainda nós passamos por situações que tem que ser estudada mesmo, que existem os ladrões de chi, que estão rodeando aí o tempo todo. O tempo todo. E na terapia eles roubaram o nosso depósito de chi para eles terem chi sobrando. E na TQA a gente tem condições de auxiliar o nosso partilhante para ver essas energias intrusas, né, que estão tomando o seu chi. Para que você consiga olhar para isso com leveza, se cuidar, autoconsciência, né? Se blindar, se conectar com o auto-amor. É o auto-amor que nos blinda, gente. É essa energia perolada, dourada, é a que nos blinda. Para a gente finalizar, né? Já são 9h14, olha aí, ó. Voou, né? A gente começou. O tempo passando. Isso aqui é bom. Quando é assim é que é gostoso. Nem vi o tempo passando. Eu espero que as pessoas também tenham visto assim, viu? Eu tenho certeza. Tem muita gente nova aí na família. Para quem ainda não conhece, o Bosco é co-criador da terapia quântica aplicada. Tem muita gente que conhece, mas tem muita gente nova, né? Bosco também, né, tá aqui comigo na TQA. Agora, ele gosta de ficar nos bastidores, de vez em quando eu vou lá e puxo ele, vem, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu falo que... Samuel me dá muito trabalho, meu Deus do céu, nossa senhora. Ela dá mais trabalho para mim do que a minha própria esposa. Estar com o Bosco é uma aula, todos os dias. Então, meu irmão, muita gratidão. Deixei mesmo você falar, porque é sempre bom. E aí eu fico relembrando aqui das nossas conversas para a gente compilar o nosso método. Gratidão. Ó, o pessoal está falando, estou conhecendo o Bosco hoje, amei. Fica mais, Alberto, fica mais. Dias, terapeuta TQA.
Aí aqui, ó, gratidão por todo conhecimento, a Silvana, a Maria, a Patrícia, igual a família TQA. Ai, gente, a gente tá... Não, eu tô tão feliz hoje com a homenagem que a gente recebeu, né? Com a homenagem, né, que nós fizemos lá ao mestre Eric, né? Recebeu aí as nossas palmas por esse grande espírito, né? Que deixou tanto pra gente. Foi tão lindo, foi tão bem lembrado aí na voz do Bosco, né? E a gente fez essa saudação a esse mestre que nos ensinou tanto. Recebemos aqui, né, o diploma aqui. Eu falo que não é meu, né, gente? É nosso. Isso aqui é todo nosso. Olha isso. Isso aqui é nosso. É o reconhecimento, né, do nosso trabalho, da nossa terapia, que está aí, né, no mundo, auxiliando tantas pessoas a se curarem, né? Cura integral, cura física, emocional, mental, espiritual. Então, isso é lindo de ver esse movimento. Então, quando a gente olha para isso, gente, quando a gente começou lá atrás, né, Bosco? Só nós três ali conversando, rabiscando, brigando entre um e outro. Não, essa é a minha verdade, essa aqui é a minha verdade. Até que a gente, né, conseguiu ali compilar o que hoje vocês conhecem como terapia quântica aplicada. Então, a Câmara, né, dos vereadores, né, nos apoiou aqui, a Câmara Municipal de Goiânia, nos dando esse presente, essa honra, né, de receber esse diploma de uma terapia compilada por goianos, né, goianos do pé lixado, rachado, comedor de piti. Eu faço uma pequena defesa, que na verdade eu sou mineiro, mas como diz meu irmão, eu sou goianeiro. Eu já tenho vai fazer 48 anos que eu sou de Goiânia, moro em Goiânia, vivo, minha família, minhas filhas. Então, eu já sou goianeiro. O que você tem de mineiro é só o pão de queijo, amiga, hoje em dia. Mas a gente sabe. Patrícia, mas assim, antes de encerrar, a gente tem que aproveitar também e agradecer a cada uma das pessoas da família TQA, porque em função dessas pessoas nos darem todo esse apoio, essa audiência, esse grupo tão fantástico que são os grupos TQA, é que nós conseguimos ser vistos pelos representantes da comunidade goianiense. Então, a vocês todos, recebam em nome da TQA o nosso muito obrigado, a nossa gratidão enorme por todo esse trabalho, toda essa acreditação que vocês têm na gente, por esse apoio que vocês sempre nos fazem e continue a nos auxiliar, a levar a TQA para frente. Ela já está cada dia mais incorporada ao planeta. Então, continuem com essa fé, continuem nos auxiliando e continuem acreditando em que você é capaz. Não estou dizendo por nós, estou dizendo de cada um de vocês. Tá bom? Gente, beijo, meu irmão. Te beijo amo. enorme. E assim Gratidão. a gente finaliza e com a frase, né, do nosso mestre. Paz inverencial, a paz do nível 10 elevado a 700 da escala Hawkins do nível de consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijo, gente. Beijo, tchau, tchau.